Olá, boa noite para quem está entrando. Vamos esperar mais um pouquinho para a gente começar a falar para todo mundo. Oi, Rafa, boa noite. Olá. Esperar um pouquinho o pessoal entrar, porque como eu vou explicar um pouco de como funciona o sono, quem entrar depois vai ficar um pouco perdido. Vamos fixar aqui o comentário. Vamos falar um pouquinho do sono do bebê. Olá. Ai, fixar aqui. Como fixa mesmo esse negócio? Olá, boa noite. Olá. Agora sim, fixado. Esperar mais um minutinho, porque como eu vou explicar que eu tava falando para quem já entrou um pouquinho do ciclo, como funciona o ciclo do sono pra gente entender algumas coisas. Então eu quero esperar só um pouquinho para ninguém se perder aí, porque essa parte inicial vai ser importante. Aproveita quem tá aí, clica no aviãozinho, na setinha, compartilha com outras pessoas para que elas possam entrar e ver também, que eu acho que hoje é um assunto bem importante aí para ajudar bastante gente. Então, bom, hoje nós vamos fazer assim. Eu vou pedir para quem tiver perguntas, tem uma caixinha logo do lado onde a gente faz os comentários com interrogação. Se quiser colocar nessa caixinha, fica mais fácil para ver, para às vezes a gente não interromper no meio do que a gente vai falar. E aí eu pus um cronômetro aqui do lado que eu vou ficar de olho de vez em quando para não me perder, para no final eu conseguir tirar as dúvidas. Mas a minha explicação de hoje já vai englobar algumas dúvidas que eu vi lá na caixinha de perguntas. Então, vamos tirar isso tudo aqui pra gente começar. Então, é o seguinte. Em primeiro lugar, pra gente entender um pouco, né, por que que as crianças acordam, por que que os bebês, principalmente, acordam muito, por que é tão fácil acordar e por que é difícil fazer dormir, porque às vezes a criança parece que tá dormindo e você põe no berço e acorda, o que que acontece nisso tudo aí? Então, o sono, basicamente, ele tem duas fases, né? É a fase do sono não REM e a fase do sono REM. Essas fases do sono, elas existem tanto nos adultos quanto nas crianças. Porém, existem diferenças importantes. Então, uma primeira diferença é a duração desses ciclos de sono. Enquanto um ciclo de sono inteiro, não REM e REM, dura cerca de 90 minutos no adulto, 90 a 100 minutos, o ciclo de sono no bebê dura por volta de 50 a 60 minutos. Então, a gente já sabe que os bebês têm um ciclo menor de sono. E o que isso implica e é importante para a gente saber. Cada ciclo de sono, a gente pode ter micro despertares. A gente acorda, na verdade, à noite, né? É que a gente, às vezes, lembra, às vezes não. Às vezes a gente se ajeita na cama e lembra que puxou a coberta, que tirou a coberta, né? E os bebês também têm esses micro despertares. Como o ciclo do sono dos bebês é menor que o nosso, então eles têm mais micro despertares do que a gente. Então esse é um primeiro motivo para a gente saber por que é mais comum dos... Oi, voltou. Então, o primeiro motivo é esse, que o ciclo dos bebês de sono é mais curto. Se os ciclos são mais curtos, eles vão ter mais chances de acordar à noite várias vezes, né? Outra coisa é que dentro desses ciclos a proporção é diferente. Enquanto nos adultos, né, a gente tem um sono não REM por volta de 75% do nosso tempo, e o sono não REM é uma fase em que a gente vai entrar em sono profundo, os bebês ficam 50% do tempo. Então, vamos raciocinar com o que a gente já falou.
o ciclo de sono dos bebês já é menor. Do adulto 90 minutos, do bebê 50 a 60 minutos. Então ele vai ter mais ciclos durante a noite. Dentre os ciclos, a gente tem micro despertares. Então, se eles têm ciclos menores, eles vão ter mais micro despertares. Além disso, os bebês ficam um tempo menor, uma porcentagem menor, no sono profundo, naquele que é difícil de acordar. Então, por isso, os bebês também podem acordar mais facilmente à noite. E como funciona essas fases não REM e REM do sono? Então, o não REM começa com a fase da sonolência, né? É mais fácil explicar como que a gente se sente. É aquele período que a gente deita na cama, a gente tá meio sonolento, mas tá consciente, não dormiu ainda. Se a gente ouvir algum barulho, alguma coisa, a gente já desperta rápido. Gradativamente, esse sono não REM no adulto é dividido em 4 estágios, e a cada estágio, a frequência do nosso coração vai diminuindo, a frequência da respiração vai diminuindo, e aí a gente vai tendo um aprofundamento desse sono. Quando chegar na última fase desse sono não REM, que é a primeira parte do sono da noite, né? A gente vai tá num sono bem relaxado, bem profundo, bem descansado. Nessa fase é difícil ser acordado, tá? Tanto para adulto quanto para criança. Quem tá no sono profundo não acorda, recupera suas energias. É o momento em que o hormônio do crescimento tá ativo, né? Para a criança crescer. É um momento de regulação do nosso organismo. Depois desse período de descanso profundo, dessa fase não REM, a gente vai passar para um período da fase REM, que é o Rapid Eye Movements, né? Que é o rápido movimento dos olhos. E o que significa isso? Não sei se vocês já viram no filho de vocês, no marido, na esposa, no irmão, né? A pessoa dormindo e mexendo o olho para um lado e para o outro no meio da noite, né? Isso é comum acontecer porque é uma fase do sono que existe, né? E é uma fase de atividade intensa do cérebro. A atividade do cérebro é como se a gente tivesse acordado. Nesse momento, é o momento que a gente vai consolidar as informações do dia, que a gente vai ter os momentos da memória consolidada. No caso do bebê, as coisas que ele aprendeu, é o momento que ele vai poder acrescentar isso no seu cérebro. Só que, como o cérebro está com uma atividade muito aumentada nesse período, também é mais fácil despertar. É a fase que sonha e, particularmente nos bebês, nos adultos também acontece. Tem adulto que fala dormindo, né, que conversa, não necessariamente o sonambulismo, mas o sonambulismo ocorre nessa fase também. Mas tem muito bebê e muita gente que fala dormindo. Dos bebês também, o que acontece? Às vezes a mãe e o pai ouve a criança falando, acha até que tá chorando, né? E no desespero vai lá e nem olha pra criança no quarto, já pega a criança e na verdade ela não tava acordada. Ela tava fazendo barulho, mas dormindo. E você que acabou acordando a criança, né? Isso tudo ocorre nessa fase leve do sono, que é a possibilidade de ter micro despertares, e que a gente vai ter que engajar nessa fase leve para a fase profunda do sono de novo, do sono não REM, e assim vai a noite inteira, tá? Então, o que é importante dessa primeira parte que a gente falou, que é do ciclo do sono, como funciona? A gente adormece, né, num sono não REM, tem a sonolência, entra num sono profundo, difícil de acordar. Depois esse sono vai ficando superficial, que é a fase REM, que é importante para a memória, porém é um sono leve. No sono leve, a criança pode falar, pode até ter bebê, que a mãe fala assim, olha, ele dorme, tem hora parece que ele tá mamando do nada, mamando o ar. Essa é na fase REM do sono, da atividade cerebral importante. E nesse período é fácil de despertar. Uma das perguntas que me deixaram lá na caixinha era sobre até que idade é normal uma criança despertar. E aí, sabendo desse ciclo, né, que na criança a gente tem o sono REM em 50% do período e no adulto em 75%, né, fazendo a criança acordar mais tempo, essa consolidação, essa mudança do sono, ela vai ocorrendo em todo o período da infância pré-escolar, até por volta 7 anos de idade, tá? Então, teoricamente, fisiologicamente, né, até 7 anos de idade seria mais fácil despertar. Porém, até 7 anos de idade é esperado que a gente
tenha mudado alguns hábitos, né, que não induzam a criança a ter dificuldade de dormir sozinha, que é isso que a gente vai conversar daqui a pouco, que faz muitas vezes a criança não conseguir voltar a dormir. Então, essa atividade do sono pode acontecer um pouco diferenciada até os 7 anos, mas é esperado que a criança, por volta de 2 a 3, no máximo 4 anos de idade, ela comece a dormir a noite toda sozinha, tá? E aí, o que é importante, eu não sei se todos vocês viram os posts que a gente falou na outra semana sobre o sono, e o primeiro post que eu falei lá era sobre a higiene do sono, né? Na higiene do sono, a gente tem vários itens. E um dos itens da higiene do sono é em relação ao adormecer e associações do sono, né? Então, por que eu vou falar de associação do sono agora? Se o seu filho entra num sono REM, depois num sono não REM superficial, e aí nesse período que ele tá no sono superficial, ele tem um micro despertar, e ele sente falta de alguma coisa que ele usou para dormir anteriormente, ele vai despertar. É como se a gente tivesse um sobressalto de que tá faltando alguma coisa. Perdi alguma coisa aqui e sobressalto. Ou então, quando a gente tá dormindo e entra nessa fase da atividade cerebral intensa e a gente lembra de alguma coisa importante que a gente esqueceu durante o dia. E aí a gente dá aquele sobressalto e acorda. Então, um ponto importante para ajudar o bebê a dormir melhor é evitar associações do sono. E o que seriam as associações do sono? As associações são coisas que o bebê acaba dormindo com elas, e se ele não tiver com elas, ele não consegue dormir de novo. Por exemplo, dormir mamando no peito, né? Essa parte é polêmica, não tô dizendo que não é para deixar o bebê não mamar no peito e adormecer mamando no peito, mas o que eu costumo explicar para os meus pacientes, é importante que vocês saibam que isso é uma associação. Então, o bebê adormeceu sugando, é capaz de que quando ele entre nessa fase leve do sono, ele tenha um micro despertar e ele necessite novamente desse sugar para adormecer. E aí o que eu costumo dizer também cabe a cada mãe decidir o que ela quer, se ela quer tirar essa associação do sono ou não. O quanto o seu filho acorda à noite, o quanto isso impacta na sua noite de sono, né? Então, por exemplo, o meu filho, eu não me importava com essa história da associação do sono, né? Ele acordou muitas vezes, depois foi diminuindo, mas eu só tirei a associação do peito para dormir quando eu realmente desmamei ele. Então, você pode mesmo fazer essa diferença da associação, se você quiser tentar fazer com que seu filho durma melhor. Mas não adianta você tirar do peito e você dar uma chupeta. Porque se seu filho adormece chupando a chupeta, além de outros malefícios da chupeta que a gente não vai falar aqui no momento, se a chupeta cair, ele não consegue dormir novamente. A mesma coisa é associar o sono ao colo. O bebê dormiu no colo. Você vai pôr o bebê no berço. Se ele estiver naquele sono leve, né, que é o inicial, né, no começo do sono, ele adormeceu, eu vou pôr. Ele tem grande chance de despertar. Se você esperar um tempão com ele no colo, uns 20 minutos, ele entrou em sono profundo, você pôs no berço e ele acorda no meio da noite, ele vai ficar assustado. Por quê? Porque ele não adormeceu ali. Você pensa bem, você adormecer num lugar e acordar num lugar totalmente diferente. Às vezes com alguma coisa diferente, por exemplo, uma coberta que você não estava usando, você não vai se assustar? Então pensa, o bebê tá no escuro, sozinho e acorda num lugar diferente de onde ele dormiu. Então isso faz com que esse micro despertar ele perceba que tem algo de errado e aí ele vai acordar, chorar, tá? Os malefícios da associação do sono são basicamente esses. Porque se a gente tem essa associação errada do sono, a criança pode acordar e não saber dormir sozinha. E o que fazer, o que a gente pode fazer para ajudar com essa história da associação, né? Eu costumo dizer que não existe nada milagroso pro sono. Tem bebês que aprendem a dormir mais rápido que outros, tem bebês que têm mais necessidade de sono. Se alguém não viu as necessidades de sono diária, também tem um post na semana aí do sono que eu fiz com a tabelinha de cada necessidade diária do sono, né? Mas
Se você não conseguir criar uma rotina de uma maneira adequada e colocar o seu filho de uma maneira adequada para dormir, ele vai ter um sono agitado. Então, o recomendado é que, se você vai colocar o seu filho no berço, se você tá amamentando, se você tá dando a mamadeira, e você vai colocar ele no berço, ou mesmo que você esteja no colo acalmando ele, o ideal seria você colocar ele no início da fase não REM, quando ele está sonolento. É aquela fase que eu falei, tá sonolento, mas tá ativo, você tem percepção das coisas. Então, ele vai estar sonolento, mas ele vai perceber que você colocou no berço. É lógico que por causa dessa percepção dele, muitas vezes, né, eu passei muito isso com meu filho, você vai colocar o bebê no berço e aí ele abre o berreiro, né. Uma coisa que você pode tentar fazer é acalmá-lo dentro do próprio berço, né, aquele tapinha no bumbum, aqueles barulhinhos, a gente fala que tem que ter silêncio, né, na hora de dormir, e tem que ter mesmo. Porém, alguns barulhos que remetem ao útero, principalmente nos primeiros meses. Então, hoje em dia tem aplicativo do celular que tem esses ruídos brancos que eles falam, né? O shhh. Tem até uma técnica que eles falam pra fazer a criança dormir, pegar a criança, embalar e ficar shhh, né? Barulho de chuva, de secador de cabelo, né? Barulhos que remetem ao útero. E aquele tapinha no bumbum. E tentar fazer com que a criança durma no berço dela. Tá? Então, esse é um dos pontos. Porque se ela dormir no berço dela, tem uma chance menor de que quando ela acordar, né? Quando ela superficializar, eita, palavra difícil, o sono dela, que ela volte a dormir sozinha, porque ela reconhece o ambiente em que ela dormiu, tá? Deixa eu ver aqui o que eu não esqueci de falar nada dessa primeira parte do período do sono. Ok. Falando de outras coisas, englobando outros pontos de dúvidas e de ajudar ou não ajudar o seu bebê a dormir, muita gente fala do cochilo. Será que se eu tirar o cochilo durante o dia do meu bebê, ele vai dormir melhor à noite? Não. Deixa eu beber um golinho de água. Então é o seguinte. O bebê tem horas de sono que ele realmente precisa dormir. Quando a gente tira o cochilo de um bebê, ele fica extremamente estressado. E eu não sei se vocês já ouviram falar num termo chamado efeito vulcânico, tá? Isso ocorre no bebê quando ele fica muito cansado e de tão cansado ele não consegue dormir. Ocorre uma descarga hormonal que seria semelhante assim, você vai num parque de diversões, numa montanha-russa, né? Tem toda aquela adrenalina, você sai da montanha-russa e alguém fala pra você, vamos dormir agora? Você consegue dormir? Não, né? Você não consegue dormir. Então, o bebê, ele precisa de descansos, né? Lógico que o bebê recém-nascido, ele vai ter 4, 5 cochilos por dia, ele ainda não tem noção de dia, noite, ele vai aprender isso. E gradativamente, até por volta de 4, 5 anos, pode ter crianças que precisem de soneca, mas lógico que vai ser uma soneca só por dia, tá? Então, uma coisa importante é não tirar as sonecas, porque se seu filho estiver cansado demais, ele não vai conseguir dormir. Porém, as sonecas e os cochilos têm que ser feitas em horários adequados, tá? No horário que o seu bebê vai dormir 6 da tarde, de cochilo, ele não vai conseguir dormir na cama 8 da noite, 8 e meia da noite, né? Então, a gente tem que tentar antecipar as sonecas. Não deixar a soneca para o final da tarde, a não ser que seja estritamente necessário que o seu filho tenha uma soneca, tá? Em relação ao tempo de soneca, a Sociedade Brasileira de Pediatria, naquele documento que eu falei de higiene do sono, eles comentam de 30 a 40 minutos seria o suficiente, né? Isso é uma média, a gente costuma falar que não pode passar muito de 1 hora e meia no máximo, dependendo da necessidade do seu filho. Os bebês, se os pais se sentem ansiosos, é isso mesmo, daqui a pouquinho eu vou falar disso. Então, a duração máxima de 1 hora a 1 hora e meia. Não adianta você deixar o seu filho fazer uma soneca de 3 horas no meio da tarde, que ele não vai ter sono à noite. É que nem quando a gente, sei lá, come muito, né? Dorme 3 horas depois do almoço aí, e depois à noite não consegue dormir, né?
viu, a luz? Que eu falei um pouquinho do sono leve, depois você pode até rever o início que eu expliquei desse sono, mas é uma parte do ciclo do bebê importante, sim, que eu acabei já de citar. Então, do cochilo, é importante que o bebê tenha para que ele não entre no efeito vulcânico, que é quanto mais cansado, mais esse bebê vai ter dificuldade de dormir. Ela sempre sente sono após as 17h30. Então tem que ver se a gente consegue colocar uma soneca antes desse horário, né? Mas não entre 5h30 e 6 horas da tarde, final do dia, porque senão você não vai conseguir fazer dormir à noite. Eu sei que muitas vezes durante o dia é difícil colocar o cochilo, né? Então, quais são as orientações para o cochilo diário, né? Para você conseguir fazer ou você conseguir prolongar se é aquela criança que dorme 15 minutos e desperta. Ambiente tranquilo, com pouca luminosidade, sem barulhos, né? E evitando novamente as associações do sono, né? O ideal é que o cochilo e a soneca seja no mesmo lugar em que o bebê dorme à noite, para ele associar que aquele é o local dele dormir. E como sempre a gente falou, tem que colocar o bebê meio sonolento. Como eu falei para vocês que o ciclo do sono do bebê é por volta de 50 a 60 minutos, né? Então isso quer dizer o quê? Que o cochilo, ele só é um ciclo de sono do bebê. Então a gente tem que tentar fazer ele chegar nesse ciclo profundo, né? Para ele poder ter um descanso reparador. Se o seu bebê costuma acordar em 15 a 20 minutos, primeiro, tem associação do sono, né? Como a gente já discutiu. Se tem que tentar tirar a associação. Segundo, tentar acalmá-lo na hora que você vê ele despertar, tentar acalmá-lo no próprio local. Terceiro, será que ele acordou mesmo? Né? Que aí tem a fase que a gente falou, que eu não sei, que bastante gente entrou depois, que é do sono do rápido movimento dos olhos. Nessa fase, a criança pode falar, pode chorar, né? Mas ela tá dormindo. E aí, às vezes, você acha que ela acordou, e aí você pega ela e ela acorda. Então, às vezes, olhar numa câmera, se você tem, né, uma câmera ali, pra ver se realmente tá acordado. Ir lá e fazer aquele barulhinho, ruído branco, shh, ou pôr no celular, barulho de chuva, barulho de útero, né, e dar aquele tapinha no bumbum pra ver se a criança entra no ciclo, né, novamente. E se ela entrar no ciclo, eu sei, sabe o que acontece muito com o problema do sono? O horário que a criança dorme é o horário que a mãe e o pai acabam fazendo as tarefas de casa, né? Ou acaba descansando, ou acaba fazendo alguma coisa. E aí, eu sei, dá muita vontade da gente deixar mais tempo dormindo. Só que se deixar mais tempo dormindo, essa criança não vai dormir bem à noite, tá? Vamos ver. Dos cochilos, eu acho que tinha mais uma dúvida aqui. Ah, tá. Ó, dos cochilos, as dúvidas que tinha. Se soneca de 30 minutos, acorda cansado, o que fazer? Então, essas coisas que a gente comentou para prolongar o período de sono. O bebê acorda quando a mãe levanta no meio da soneca, isso é uma associação do sono. O bebê tem que adormecer, ele tem que estar sonolento sem associação. Ou a mãe tem que decidir que vai dormir com ele o tempo todo, né? Ou a mãe tem que decidir que vai sair, vai se afastar no momento em que ele estiver sonolento para que ele aprenda a dormir sozinho, né? Deixa eu ver. E aí tem uma coisa da cama compartilhada, né? Como que é isso, né? Ela piora, ela melhora o sono. Então, meu bebê acorda muito à noite. Então, eu ponho ele pra dormir na minha cama, né? Se eu ponho ele pra dormir na minha cama, ele fica ali pertinho da mamãe. Então, às vezes, se ele amamenta, ele fica ali sentindo o cheiro da mãe e vai acordar várias vezes seguidas, né? Isso é um teste, na verdade. Faça o teste. Você vai perceber, na verdade eu vou dizer do teste contrário. Meu filho não dormia em cama compartilhada, exceto alguns dias. Essa noite ontem a gente deixou ele dormir com a gente, né? Mas às vezes quando eu viajava, ele precisava dormir na cama comigo. Ele acordava mais. Por quê? Porque o sono dele estava mais leve, ele estava perto da mãe, né? O que deixa ele mais eufórico, né? E se amamenta, ele sente o cheiro do leite. E aí, quando tá... Ó aí, o caso de outras pessoas aqui, ó. Mama a noite toda e dorme comigo.
né? É o que eu já falei em uma outra parte, aqui. Então, mas se você tem dó de tirar, você não precisa tirar, né? Aqui eu não tô pra julgar, eu tô pra aconselhar, né? Então, se você tem ciência que você quer dormir em cama compartilhada, você também vai ter ciência de que pode ser que seu filho acorde mais. Por quê? Na hora que ele estiver no sono leve, ele vai esbarrar em você, ele vai sentir o seu cheiro e ele vai querer mamar. Se você estiver bem com isso, tudo bem. Isso não tem mal nenhum pro bebê. Agora, se você não estiver bem com isso e você quiser mudar esse ciclo, você vai precisar tirá-lo da cama. Você não precisa tirá-lo do quarto. Inclusive, a recomendação, acho que alguém tinha mandado uma pergunta aqui, de dormir... Com que idade que o bebê pode dormir sozinho no berço, né? A Academia Americana de Pediatria recomenda que até 1 ano de idade a criança ou durma no quarto dos pais, né? No berço, ou num local muito próximo, que o bebê não deveria dormir sozinho, tá? Porque a gente tem um risco da síndrome da morte súbita do lactente, tá? Que é um óbito sem explicação que pode ocorrer em alguns lactentes com alguns fatores de risco, tá? Ó, ela falou, não tô satisfeita porque eu tô muito cansada. Então, qual que é o primeiro passo? Você pode colocar o bercinho, se o seu bercinho abaixar a grade, você coloca o bercinho do lado da cama, com a grade ali juntinha, ele vai ficar do lado da sua cama, perto de você, mas não na sua cama, tá? Então, esse é o ponto 1. Conseguiu fazer o seu filho dormir nesse bercinho do lado da cama, com a grade abaixada ali, compartilhando o seu cheirinho, é o momento de levantar a grade desse bercinho. Conseguiu fazer o seu filho ficar ali do ladinho, né? E dormir dentro do bercinho, é o momento de afastar esse berço no mesmo quarto ou colocar num outro quarto, tá? Então é assim, existe o cansaço, existe eu não quero mais a cama compartilhada, mas não vai ser ninguém. Tem um monte de gente que vende curso aí dizendo que é milagre, e milagre não existe pro bebê dormir, né? Então, se você tem consciência de que você tá muito cansado e você não quer mais isso, você vai ter alguns dias de cansaço, né? Até conseguir lidar com isso, ensinar o seu bebê a dormir à noite, colocar ele sonolento para dormir. Mas depois eu garanto que isso vai ser uma boa coisa. Uma coisa que já citaram aqui é em relação à ansiedade dos pais, né? Eu não sei se todos que estão aqui sabem, eu sou pediatra, mas eu também sou homeopata. Ó, já pensei em tirar o aleitamento, mas não consigo. Não, mas você não precisa tirar, tá? Eu já vou falar disso. Então, eu sou pediatra, mas eu sou homeopata, né? E na homeopatia, a gente lida muito com o todo, com a ansiedade. Então, se o pai e a mãe estão ansiosos, né? Estão agitados, estão tensos, a criança às vezes não consegue relaxar por causa da sua tensão. Olha pra você quando o seu bebê tá agitado, não só do sono, um pouco da agitação no geral. Tem bebês que às vezes a queixa que vai no meu consultório, meu filho é muito agitado, meu filho é muito nervoso, meu filho é muito estressado. Aí eu falo, e quem é assim? Me conta quem age dessa maneira, né? Então aqui, ó, a Luzca tava falando que ela já pensou até em tirar do aleitamento, né? Pra ver se o filho dela acorda mais à noite. Tem gente que fala assim, eu vou dar uma mamadeira pro meu filho acordar menos à noite, né? E não, tem gente, pode conversar, existem alguns pacientes que eu sempre converso e pergunto, a maioria deles não adiantou. Por quê? Porque não é o leite, não é o mamar, é a associação do sono que a gente falou anteriormente. Então, se o bebê dorme sugando, quando ele acordar, ele vai querer dormir novamente sugando, tá? Tirar do peito não vai adiantar. Não é porque você deu um alimento mais pesado que ele vai dormir a noite toda. Porque o sono do bebê não tá ligado só com a alimentação. O sono do bebê tá ligado com o amadurecimento daquele bebê. Tá ligado com o sentir dele, tá ligado com as fases também que ele tá passando, né? Então, por exemplo, os saltos de crescimento que eu falei essa semana inteira. Cada período que o bebê passa por um salto, ele vai ter uma dificuldade maior de dormir, porque ele tá mais agitado. Se ele tem um dente nascendo, se ele tem uma doencinha, uma febrinha. O que você falou qual das coisas que eu falei, a Luzca, que você falou que já fez e não adianta pra ele? Pra gente conversar um pouquinho mais sobre isso,
né? Então, tudo isso vão ter coisas que vai alterar o sono desse bebê, tá? Mas não adianta tirar o aleitamento materno, não adianta substituir por mamadeira, que não é isso que vai fazer o seu filho dormir melhor. Vamos ver outros pontos. Ó, já tô falando há meia hora, né? Eu tenho que ficar de olho. Então, voltando a essa história da higiene do sono. Outra coisa, para ver se o seu filho tá dormindo bem, né? É a higiene do sono como um todo, a sua rotina como um todo. Então, o bebê, para dormir bem à noite, além dos cochilos de dia... dar mamadeira à noite. Falei, a dar mamadeira à noite não adianta, não é isso, né? O bebê pode acordar por fome, sim. E aí, por isso, vamos já recapitular essa história da rotina que eu ia falar. É importante a rotina das 24 horas para o seu filho dormir à noite. É importante o horário que a criança acorda. Criança tem que acordar entre 6h30 e 8, no máximo 8h30 da manhã. Tá em quarentena, tá difícil? Eu sei. Só que tenha consciência de que, naquele dia que você optou por não acordar o seu filho esse horário, esquece. Não adianta brigar com ele pra dormir, não adianta ficar irritado, porque a culpa é nossa. Eu costumo falar muito isso com meu marido. Às vezes, chega no final de semana e esqueço, nossa, acorda 9h30 da manhã, esqueci de acordar meu filho. Paciência, tá? Então, espera dormir de novo para no próximo dia você acordar a criança entre 6h30 e 8h30 da manhã. Horários pré-estabelecidos de alimentação. Eu sei que na rotina da quarentena é bem difícil pré-estabelecer esses horários, mas você tem que ter uma rotina razoável. Horários dos cochilos, tá? 10 horas. Então, noite, 10 horas você acorda o seu filho, Alusca? Me responde se é isso. Então, você tem que ter o horário dos cochilos. E você tem que ter o horário do sono da noite. Que o ideal seria até, no máximo, 9 da noite. Eu sei que muita gente fala assim, meu Deus, mas eu durmo mais tarde, mas a casa fica agitada. Olha, 10 horas acorda todo mundo. Então, o ponto número 1, se você quer mudar, não tô obrigando você a mudar, mas o ponto número 1, se você quer mudar, se você quer melhorar essa rotina do sono, é acordar todo mundo mais cedo. Não tem jeito nisso, tá? Não tem milagre. Até abrindo um parênteses, tem uma outra pergunta aqui de remédio. Tem remédio pra criança dormir? Tem remédio pra criança ficar mais calma? Nem na homeopatia. A homeopatia pode ajudar a equilibrar aquele indivíduo. Mas não existe remédio vou dar remédio pra criança dormir. O meu tá acordando 10h30. Ó a cara de vergonha. Então é assim, é o que eu tô falando. A gente tá orientando coisas, né? Que se essas coisas não estão acontecendo dessa maneira, são motivos pro seu filho não estar dormindo bem, tá? E aí, voltando no remédio, eu costumo dizer que se eu soubesse um remédio pra criança dormir, pra criança comer, pra criança se comportar, eu tava milionária, gente, já nem trabalhava mais, tá? Mas não existe remédio, não existe coisa pra sedar a criança pra dormir, não existe. Então, rotina do sono, já vi que vários aí não estão seguindo o ritual. Então, acordar entre 6h30 e 8h30 no máximo da manhã, cochilos diários, né? E aí, à noite, dormir entre, no máximo, 9 horas da noite. Tem criança que já consegue dormir às 7 da noite, vai depender do ciclo da criança, do horário que ela acorda. E aí, o horário de dormir. Coisas importantes para se lembrar. Os pediatras, eles são bastante controversos em relação ao uso da tela, né? E eu sei que na quarentena a gente tem usado mais a tela, o celular, a televisão. Porém, é comprovado, tá? Existem estudos que mostram que as ondas da tela, elas aumentam a nossa atividade cerebral e elas deixam a gente mais estimulado. E com isso, a dificuldade para dormir é maior. Esse é o mais difícil. Eu sei que é difícil. Por isso que eu tô falando. Hoje aqui, eu não tô para julgar ninguém. Eu tô para dizer para vocês o que a gente deveria fazer. Para você aí em casa ter consciência e tentar ver o que você pode fazer, né? Para tentar melhorar o sono. Então, é igual a gente liga a televisão. Você pode estar com sono, às vezes você capota de vez. Mas às vezes você não fica ali acordado, você já estava com sono e cansado, e você fica acordado, olhando a televisão mais tempo. Minha bebê não dorme se a TV estiver ligada. Ótimo.
Porque, na verdade, era o que eu ia falar. 2 horas antes, tá? Do sono, que aí você começa o ritual do sono, é a recomendação para que não se use mais nenhum tipo de tela. E não só para criança, tá? Pro adulto também. Eu sei que a gente não faz isso, mas é para adulto também. 1 minutinho só. Então, um dos pontos do ritual do sono, telas, tirar. Atividades com a criança. Atividade física, atividade muito estimulante nesse período de 2 horas antes, esquece. Se você deixar a criança muito eufórica, se você for fazer uma atividade nova, diferente, ai, chegou um brinquedo diferente, meu marido fala que vai tirar a TV do quarto. Eu acho melhor tirar a TV do quarto. Olha, vou contar uma coisa, isso eu nunca contei pra ninguém, viu? Mas a minha família sabe, meu marido, não sei se tá me vendo aí, ele sabe também. Eu tinha um costume terrível. Na casa da minha mãe, eu tinha televisão no quarto e eu tinha um costume terrível de dormir com a televisão ligada. Aí quando eu fui morar com meu marido, a gente nem era casado ainda, a gente só tinha uma televisão. E nossa, foi tão difícil pra eu acostumar a dormir, mas agora eu durmo direitinho, entendeu? Então eu fazia isso também errado. A gente faz as coisas, mas aí você tem que ver o que você quer, tá? Mas pra criança não tem... Ó, meu marido tá vendo, Jesus... Ó, pra criança não tem como... se você quer que seu filho durma, pode tirar a tela, ó. Eu tinha, mas porque eu tinha medo de dormir sozinha também. Eu não gosto de dormir sozinha, não. Eu fico achando que eu vou ver alguma coisa. Sabe, né? Aquelas coisas, né? Espírito, sei lá, tá ouvindo barulho. Aí eu gosto de ficar em casa sozinha, tem que deixar a TV ligada, né? Mas pras crianças, esquece essa história, tá? Então, tirar a tela 2 horas antes. E aí, nesse ritual, as atividades, como a gente tava falando, nada de atividade eufórica. Ai, quanto mais eu cansar essa criança, bota essa criança pra correr, bota essa criança pra subir a parede que essa criança vai dormir. Não. Essas 2 horas antes do sono, você tem que relaxar. Você tem que começar a avisar pro corpo do seu filho que vai ser o momento de dormir. E por isso que é importante a rotina diária e os horários estabelecidos. Porque quando você estabelece uma rotina diária, quando você estabelece horários, sempre naquele mesmo horário, aquela mesma forma, aquelas mesmas brincadeiras, o organismo do seu filho vai entender que aquele momento está sendo um momento de começar a relaxar. Então você tem que fazer outras atividades, brinquedinho de montar, né? Quebra-cabeça. Você já pode começar a ler uma história, né? E o banho? Entra no ritual do sono? Depende. Não necessariamente o banho relaxa a criança, né? O seu filho é daqueles que relaxa com banho? Tem criança que fica agitada. Tem criança que fica... O seu filho fica terrível após o banho? Esse não é um componente do seu ritual do sono. Esse é um componente para de manhã, para acordar a criança. Tá? Agora, se aquele banho morninho acalma o seu filho, e aí a gente pode usar algumas coisas, sim, desmaia. Então, o banho tá certo, tá? Mas você que tá acordando 10 horas da manhã, tá errado. Isso aí não vai dar certo, você não vai conseguir fazer dormir. Eu achava que gastar a energia deles, eles ficariam cansados e ficariam com sono. Não, porque eles ficam super agitados, então aí eles demoram mais pra relaxar. A gente tem que ter esse período, 2 horas antes. Começar o tal do ritual, 0 tela, de jeito nenhum, galinha pintadinha, patati patatá, seja lá qual for a tela, tá? Atividades mais lentas, então vamos montar um brinquedinho, vamos desenhar, vamos pintar, vamos ler uma história, né? Vamos tomar o banho se o seu filho gosta do banho para relaxar. No banho, a gente costuma usar algumas aromas, algumas essências, né? De aroma. Se a sua filha fica desperta após o banho, esquece. Não dá o banho no ritual do sono. Dá o banho à tarde, dá o banho de manhã. Aromas. A essência de lavanda é uma essência muito legal para pôr no banho, porque ela tem estudos comprovados que pode ajudar essa criança a relaxar, tá? Nada é milagre aqui, como eu tô dizendo desde sempre. Aí depois deu banho, pôs o pijama. Tem que ter roupa de dormir. Você sabia que às vezes o problema da criança é que ela não sabe que aquilo é hora de dormir porque ela não tem um ritual e não usa nem pijama?
Ah, ele fica com a mesma roupa mesmo. Não, tem que ensinar a criança que agora é pijama, que agora é hora de pôr ela na cama, que agora é hora de dormir. E aí, vamos para o ambiente de dormir. Então, nós já falamos da cama compartilhada, não tenho nada contra, porém, tenha consciência de que seu filho vai acordar melhor e existem coisas que têm que ser feitas para ter uma cama compartilhada mais segura, tá? E aí, o ambiente do sono como é? O ideal é que a criança, no primeiro ano de vida, a recomendação tem uns remedinhos pro sono. Eu tenho um amigo neuro assistindo aqui, tem, mas não é o ideal. Você vai ficar dopando toda a criança. Neurologista não vale, não. Você vai para aquele ambiente que tem que estar um ambiente escuro ou meia luz, se a criança quiser. Não adianta, se a criança tem medo do escuro, colocar uma luz super forte, porque a luz vai estimular essa criança a ficar acordada, tá? Outra coisa, a cama não pode ser uma cama dura, não pode ser uma cama muito mole, a gente não pode estar com frio, a gente não pode estar com calor. A gente dorme se tá com calor. Você já pôs roupa demais pra dormir e acordou suado no meio da noite? Então, seu filho vai acordar. Tem gente que encapota as crianças que elas não conseguem nem se movimentar no meio da noite, né? E aí, isso às vezes pode ser um fator que tá acordando seu filho. Então, a gente tem que pensar em todos os fatores ao redor. Geralmente, no quarto que dorme, não se deve ter brinquedos. Ou, se você... Mais uma vez, na vida seria bom um remédio pra dormir, ó. Fala com o doutor Acilino aí, ó. Procure o Instagram dele pra ver se ele passa um remédio pros seus filhos dormirem. Dá pra todos ao mesmo tempo, no mesmo dia, né? Até esqueci o que eu tava falando, gente. Quem me lembra aí o que eu tava falando? Eu tava falando do ritual do sono, do lugar, da roupa. Enfim, você vai decidir o que você vai fazer nesse ritual do sono quando você vai pro quarto do seu filho. Você vai ler uma história com ele, né, em meia luz? Você vai cantar uma música? Eu tava falando dos brinquedos. Então, se você não tem outro ambiente para deixar os brinquedos do seu filho, os brinquedos têm que ser guardados, né? As roupas eu cheguei a falar que tem que trocar o pijama e os brinquedos têm que ser guardados, né? Por quê? Qualquer brinquedinho que faça barulho, que esteja ali por perto, a criança vai se distrair, né? Eu já me arrependi várias vezes quando meu filho pegou alguma coisa e falou, eu vou levar isso pra dormir. Aí ele fica mexendo, naquele, não ter brinquedo no quarto. Eu já voltei, já captei aqui. Ele fica mexendo numa pecinha daquele brinquedo e não quer se concentrar no sono dele, né? Então não pode ter brinquedo, ou pelo menos não pode ter espalhado naquele quarto. Outra coisa, deixa eu ver aqui. Minha bebê 3 meses, dorme bastante, mama 3 em 3 horas. Não sei como faço pra ela dormir mais tempo. Calma, 3 meses ainda, minha filha, você tem muito tempo pra ela acordar. Mamar de 3 em 3 horas e acordar 3, 4 meses de idade, isso é normal. Tem bebê, pode ser que tenha gente que fala que o bebê dorme 6 horas, 7 horas, acontece. E alguns estão mentindo, tá? Mas isso ainda é normal. Então, dos brinquedos, 0 de brinquedos naquele ritual do sono. E aí você vai ensinar a criança a dormir. Mesmo que ela não queira dormir, não saia do quarto, tá? Não deixe ela ficar pra fora do quarto. Ou então tem gente que fala assim, meu filho não dorme, mas vai ficar correndo na sala, mesmo que seja no escuro. Não adianta. Ela tem que ficar ali naquele ambiente de sono, tá? Deixa eu ver meu tempo. Eu tenho 15 minutos pra terminar de falar. Deixa eu ver se eu esqueci de falar alguma coisa muito importante das dúvidas aqui. Então, já que eu não acho que eu não esqueci. Bebê que troca o dia pela noite e bebê que acorda na madrugada, o que fazer, tá? Então, assim, bebê que troca o dia pela noite. Vamos pegar já esse gancho dos 3 meses, né? Se de dia ela dorme bastante, à noite ela dorme bastante, com 3 meses de idade, ela ainda tá num ciclo de sono que ela tá aprendendo o que é dia, o que é noite, né? Então, o ideal é que você mostre, desde quando seu bebê foi pra casa, que o dia é dia e a noite é noite. Então, o dia vai ter luminosidade, vai ter mais barulho, chega à noite vai ser tudo mais relaxado e você pode já iniciar um ritual do sono com o seu bebê. Até história você pode contar se você quiser, até música. Porque se você costumar ler história, essa criança vai desenvolver esse hábito, que vai ser um hábito maravilhoso, né? Deixa eu ver.
Eu tenho uma sobrinha que é assim, não dorme de jeito nenhum, tem 2 anos e 5 meses. Mas aí tem que ver todo esse ritual que a gente falou, né? O quanto dorme de dia e o acordar de madrugada. O que eu faço quando a criança acorda de madrugada? Levo pra cama. Então, lembra, vamos voltar naquela primeira parte. Quem não viu do começo, eu falei sobre os estágios do sono, REM, não REM. Então, no estágio REM, um sono de atividade cerebral intensa, tem chance do bebê fazer barulhos, falar, chorar, ficar agitado e não é acordar. Então, primeiro, certifique-se de que o seu filho acordou. Depois, se ele acordou, o ideal é tentar fazê-lo dormir no local dele, no berço, na cama dele. Porque a partir do momento que você pega ele e leva para sua cama, e eu sei que é difícil, às vezes a gente tá muito cansado, né? Então, a gente acaba levando. Eu já fiz isso várias vezes com meu filho. Mas tenha consciência de que aí ele pode continuar acordando mais à noite por causa dessa associação que tá dormindo na sua cama. Ou ele pode criar o hábito, assim como a gente tem que criar o hábito do ritual do sono no mesmo horário, todo dia, e da mesma forma pro bebê entender aquilo, ele pode criar o hábito de que eu vou acordar todo dia às 3 da manhã e eu vou para a cama da minha mãe. Às vezes acontece de uns 2 dias o Enzo ficar doente, uns 2 dias eu trazo ele pra minha cama, no terceiro dia ele já tá falando que vai pra minha cama. Entendeu? Então a gente tem que ter consciência disso. Quais os malefícios de uma criança que dorme direito? Se eu sou a favor da metodologia montessoriana. Última alimentação antes de dormir. Pode mandar nas dúvidas que agora eu vou começar a tirar as dúvidas porque eu tenho 10 minutos e da última vez a minha live apagou sozinha. Então, sim, sou a favor da metodologia montessoriana. Aliás, uma das coisas que eles falam da autonomia, do montessoriano, que eu acho muito legal, é a liberdade, a autonomia da criança, né? E o tal daquela caminha montessoriana não é a caminha montessoriana, né? A caminha no chão, o colchão no chão, eu acho uma coisa muito legal para tentar diminuir um pouco a associação do sono. Eu fiz isso com meu filho e eu acho que com o próximo eu vou fazer desde o começo. Porque eu costumo dormir do lado do meu filho e aí ele fica já lá no colchãozinho dele e eu me afasto. Então eu nem movimento nele. Foi assim que ele aprendeu a dormir na cama dele sozinho. E hoje em dia, às vezes eu mando ele pro quarto de volta porque ele tá irritado alguma coisa e ele vai, ele deita e ele dorme sozinho, tá? Os malefícios de uma criança que não dorme direito. Dormir e dormir à noite é importante por quê? Por hormônios que a gente produz, principalmente hormônio do crescimento, tá? Então, uma criança que não dorme bem, pode ser que ela não cresça bem, tá? Além disso, não dormir bem, a criança vai estar cansada, agitada, não vai conseguir aprender direito as coisas e também ela não vai ter tantos períodos daquele sono REM que eu falei no início, né? Se você perdeu, eu vou deixar uma live salva aqui. O sono REM, ele tem a sedimentação da memória. Então, se a criança não dorme direito, como essa é uma última fase do sono, se ela dorme 15, 20 minutos e acorda, ela não chegou no sono REM. Ela não vai ter a possibilidade de aprender. Então, pode prejudicar o aprendizado e o crescimento, principalmente, além do humor da criança, né? Que vai ser bem mais agitado. A última alimentação antes de dormir, né? Como que funciona isso? Então, você tem que pensar em alimentos leves, né? Se você comer um alimento muito pesado à noite, você não consegue dormir direito. Às vezes você tem até um pouco de refluxo, você fica agitado na cama. Então, o ideal é que sejam alimentações leves. E aí, pensando um pouco na parte de dentinhos, né? Do aleitamento materno, a gente não tem muita associação com cárie, tá? Os estudos são controversos. Mas, por exemplo, se você dá uma mamadeira de forma, ou você dá uma coisa pra criança comer antes de dormir, primeiro que tem que ser um alimento leve, segundo, lembrar de escovar o dente depois. Porque se você não tiver que não escovar o dia inteiro o dente da criança, porque você não consegue, porque a criança não deixa, o melhor momento para você escovar o dente é à noite. Porque à noite é o momento de proliferação bacteriana. Outra dúvida aqui, quase 11 meses indica a caminha. Estou pensando em tirar do berço. Sim, essa caminha no chão eu indico super. Na verdade, eu nem sei se o dia que eu engravidar novamente, se eu já vou começar com essa caminha no chão, tá?
porque eu acho que é um meio de transição que a gente tem com a criança para ela conseguir dormir sozinha. Então, o que eu sugiro? Você pode colocar aquele bercinho ali, aquele colchãozinho, e um colchonete pra você do lado. Eu fiz isso com meu filho, né? E aí você fica ali do lado, aí ou se você dá o peito, né? A criança adormece no peito e fica ali. E você sai de fininho. Lógico que ela ainda está fazendo a associação do mamar no peito, só que ela não vai ficar a noite inteira grudada do seu lado, sentindo o seu cheiro. Então pode ser a Lusca também que tá com dificuldade de sair da cama compartilhada. Pode ser que isso ajude você também. Pra mim, ajudou bastante e é uma coisa que eu costumo orientar. Deixa eu ver. Ó, faltando 8 minutos. Se alguém mais tiver alguma dúvida, manda agora, porque daqui a pouco eu vou ter que encerrar. Deixa eu ver se eu não esqueci de responder a dúvida de ninguém aqui. Ó, verdade que é preciso dormir pra crescer. Ah, outra coisa que eu esqueci. Dormir bem... outro prejuízo, né, do dormir mal é a imunidade. Quando a gente não dorme bem, o nosso organismo ele fica mais fraco e a gente fica mais propício a ter doenças. Então a gente baixa a imunidade das crianças. Aumentem aí esse tempo de Instagram. A gente pode tirar outras dúvidas depois. Se tiver alguém que tenha dúvida ainda que eu não tirei aqui, pode me mandar. Deixa eu ver que eu acho que teve alguma perguntinha aqui na caixinha. Se você indica passar... Vamos lá. Indica passar a caminha com que idade, tá? Vai dar tempo de responder. A partir desde o nascimento já poderia usar essa caminha, tá? Mas por volta de 1 ano de idade, 10, 11 meses, dependendo da criança, já seria o ideal. Deixa eu ver... até que idade é esperado que a criança acorde à noite? A criança, ela pode acordar à noite, teoricamente, a fase do sono dela, né, até se consolidar como do adulto é até 7 anos de idade. Mas, geralmente, entre 2 a 4 anos de idade, essa criança para de acordar à noite. Se ela estiver acordando ainda à noite, fora desse período, o ideal é a gente reavaliar todo o ritual do sono para ver se alguma coisa tá acontecendo a mais. Voltou bem na pergunta. Vamos ver o que mais. Com quantos meses é aconselhado iniciar os horários, né? Rotina pode ser desde quando saiu da maternidade. Quanto mais cedo você começar, lógico que com o bebê recém-nascido não vai ser uma rotina tão rígida, né? Vai ser mais flexível, mas quanto mais cedo você der noção pro seu filho que o dia é dia, que a noite é noite e que alguns sinais mostram pra ele que é hora de dormir, provavelmente menos problemas com sono você vai ter. Deixa eu ver. Essa da soneca de 30 minutos eu já respondi. Que tentar ficar com o bebê um pouco mais tempo, acalmar com a bundinha. Tem uma pergunta aqui. Grazi, você tá aí? Eu nem sei o que é essa técnica dos 2 suspiros, pra dizer se funciona. É quando a criança suspira 2 vezes, é isso? Vê se você tá aí, ó. Falta 6 minutos pra eu terminar de responder. Entrei de volta na pergunta, difícil, segunda filho. Alguém mandou essa história dos 2 suspiros aí. Eu não sei o que significa esses 2 suspiros não, viu? Nunca ouvi falar, ó. Alguém sabe? Alguém me conta aí pra eu aprender o que é a técnica dos 2 suspiros? Acho que a Grazi tinha entrado, mas eu acho que ela saiu. Bom, se não temos mais chá de camomila, ajuda o bebê a dormir? Chá de camomila pode ajudar o bebê a dormir. Lembrando que bebês menores que 6 meses não devem tomar nada além de leite, seja leite materno ou seja fórmula. No caso dos que tomam fórmula, eles também devem tomar água. Acima dos 6 meses, o chá, a gente não tem uma dose, né, exata de chá que a gente pode dar. E os chás, eles têm, eu como homeopata, né, eles têm umas substâncias que são ativas, né? Então, eu prefiro, ao invés do chá, da homeopatia, né? Que a gente tem camomila na homeopatia, mas aí depende do caso da criança. Nem toda criança precisa de camomila. A camomila pode agitar o seu filho. Às vezes você vai achar alguém que já teve uma agitação pior quando o filho tomou chá de camomila. Deixa eu ver, ó. Então está acabando. Nos últimos minutos, pra minha live não se encerrar, eu sei me despedir. Acho que semana passada aconteceu isso.
Por enquanto não apareceram mais dúvidas aqui. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu espero que eu tenha esclarecido algumas dúvidas, porque eu sei que sono é um assunto muito controverso, muito particular. E assim, a mensagem final que eu quero deixar pra você, principalmente mãe, que geralmente lida mais com isso, mas mãe, pai que tá aí, é: não se culpe, tá? Toda mãe faz, né, ou pelo menos a maioria das mães faz, ou todas deveriam fazer o melhor, né, que ela acha pro seu filho. Entendeu? Eu com certeza vou fazer mais lives. Então, toda mãe faz o melhor que ela acha pro seu filho, né? Então, se você acha que é melhor a cama compartilhada, ok. Se você quer que seu filho adormeça mamando no peito, ok. Eu fiz isso. Só tenha consciência de que isso pode acarretar mais despertares noturnos. Se você tá bem com isso, desencana, tá? Não importa o que os outros vão falar. Se você não está bem com isso, você tem que tentar procurar seguir a higiene do sono. Se você não leu meu post de higiene do sono, pode procurar lá, que eu explico direitinho higiene, ritual, rotina, tá? Tirar um pouco as associações, que isso com certeza vai ajudar. Então, espero vocês na minha próxima live, tá? Muito obrigada pela presença e bom fim de semana pra vocês. Até mais!